Satanás acreditou que poderia enganar Jesus, o Filho de Deus, mas Jesus estava totalmente preparado para enfrentar essa tentativa. O que se seguiu após o seu batismo? Por que Satanás insistiu em tentá-lo 3 vezes? Vamos examinar cada uma dessas tentações. A fome, o poder e o orgulho, e entender como Jesus respondeu unicamente com palavras. Surpresa! Esta não é apenas uma narrativa bíblica, é uma lição valiosa para os momentos mais desafiadores da sua vida. Assista para descobrir como a vitória de Jesus pode inspirá-lo a resistir às suas próprias tentações. No momento do batismo de Jesus, algo incrível aconteceu. O céu se abriu, revelando a glória divina. João Batista, com os olhos cheios de surpresa, testemunhou quando uma voz do céu proclamou: "Este é o meu Filho amado, em quem me agrado." As palavras ressoaram ao longo do Rio Jordão, maravilhando todos os presentes, enquanto o Espírito Santo descia sobre Jesus em forma de uma pomba. Esse evento marcou um divisor de águas na vida de Jesus. O Espírito o preencheu com o poder divino, não apenas para realizar milagres, mas para enfrentar desafios muito maiores. Satanás também observava, ciente de que seu tempo era limitado. O inimigo sabia que, agora, Jesus possuía uma força temida por ele mais do que qualquer outra: o Espírito Santo. Esse poder funcionava como um escudo contra as tentações, uma fonte imbatível de força para que Jesus permanecesse fiel à sua missão. Mesmo sendo plenamente Deus, Jesus também era plenamente humano e estava prestes a confrontar o adversário mais astuto que já existiu. Satanás, com sua vasta experiência tentando enganar os seres humanos, não estava preparado para a proteção que Jesus agora possuía. O Espírito Santo como sua armadura. O batismo de Jesus não foi apenas uma cerimônia. Foi o momento em que ele foi equipado para a batalha. A voz de Deus não apenas anunciou, mas declarou guerra contra as forças das trevas. Este é o meu filho, e ele está pronto para o que está por vir. Por que Jesus precisava receber esse poder? Ele escolheu se restringir, experimentando a vida como nós, de maneira humana. Era essencial que ele confiasse na mesma fonte de força que está disponível para nós: o Espírito Santo. Isso permitiu que ele nos mostrasse como viver, resistir à tentação e se manter em conexão com o Pai. A pomba, símbolo do Espírito, trouxe consigo o poder de Deus, pronto para fortalecer Jesus nos desafios que o aguardavam. Agora, ele tinha acesso à sabedoria divina, à força sobrenatural e a uma determinação inabalável. Ele precisaria de tudo isso, pois Satanás estava prestes a usar todas as suas forças contra ele. O inimigo sabia que, se conseguisse fazer Jesus falhar, mesmo que uma única vez, o plano de salvação de Deus poderia ser destruído. No entanto, Satanás subestimou a força do Espírito Santo. Ele não sabia que aquele batismo havia criado uma ligação indestrutível entre Jesus e o Pai, que o sustentaria durante os 40 dias de fome, solidão e tentações implacáveis. Cheio do Espírito, Jesus estava pronto para entrar no deserto. Ele estava preparado para enfrentar o adversário em seu próprio domínio, armado apenas com a palavra de Deus e o poder do Espírito. O cenário estava montado para uma batalha monumental. O bem contra o mal, o Filho de Deus contra o anjo caído, e o prêmio final: as almas da humanidade. Como seria essa batalha? Como Jesus, em sua humanidade, poderia resistir aos truques mais engenhosos do inimigo? O campo de batalha estava estabelecido, mas o cenário não era o que muitos imaginavam. Por que o Espírito conduziu Jesus a um lugar tão desolado e perigoso? A resposta revela uma lição profunda sobre as nossas próprias lutas que, muitas vezes, não conseguimos perceber. Jesus entrou no deserto da Judéia, um lugar árido e implacável. Durante o dia, o calor escaldante o consumia, e à noite, o frio cortante dominava. Esse ambiente inóspito refletia as batalhas internas que frequentemente travamos. Intensas, implacáveis e solitárias. Por 40 dias, Jesus se abstinha de comida e água,
com apenas suas orações como companhia. Seu corpo se debilitava a cada dia, mas algo extraordinário acontecia com seu espírito. À medida que sua força física enfraquecia, sua determinação espiritual crescia. No silêncio do deserto, longe das multidões e do caos da vida cotidiana, ele encontrou uma conexão mais profunda com o Pai. No entanto, Jesus não estava só nesse lugar isolado. Animais selvagens vagavam pelo deserto, seus gritos ecoando na noite. Satanás, oculto nas sombras, observava atentamente, seus olhos fixos em Jesus. Ele aguardava, planejando, buscando o momento ideal para atacar. Em sua mente distorcida, acreditava que Jesus se tornava mais vulnerável a cada dia, mas estava completamente enganado. O deserto não estava apenas privando Jesus de conforto físico, mas estava removendo tudo o que era supérfluo, deixando apenas o que realmente importava. Durante aqueles longos e silenciosos dias, Jesus estava se centrando em sua identidade como Filho de Deus e em sua missão de redimir a humanidade. Reflita por um momento. Quando foi a última vez que você ficou verdadeiramente sozinho com seus pensamentos, sem nenhuma distração? Pode ser assustador, com todos os medos, inseguranças e dúvidas surgindo. Foi exatamente isso que Jesus enfrentou durante os 40 dias, mas ao invés de ser dominado por essas emoções, ele as usou como combustível para se aproximar ainda mais de Deus. O simbolismo desses 40 dias remete aos 40 anos que os israelitas passaram no deserto, aprendendo a confiar no Senhor. Também lembra os 40 dias que Moisés passou no Monte Sinai recebendo a lei de Deus. Esse número não foi escolhido por acaso. Foi um período divinamente determinado para prova e preparação. Jesus não estava apenas vivenciando isso por si mesmo. Ele estava abrindo o caminho para nós. Cada tentação que ele superava, cada mentira que ele refutava, tinha como propósito nos ensinar a resistir quando tudo ao nosso redor parece desmoronar. À medida que seu corpo enfraquecia, seu espírito se tornava cada vez mais forte. A cada dia, ele se conectava mais com a voz de seu Pai e se tornava mais firme em seu propósito. Satanás acreditava estar enfrentando um adversário vulnerável, mas, na realidade, Jesus estava se tornando uma força inabalável, profundamente enraizada em sua identidade e missão. Aquela experiência no deserto estava consolidando uma conexão imbatível com o Pai, que o sustentaria nos desafios futuros. Após 40 dias sem comida, Jesus estava no limite de suas forças. Seu corpo clamava por alimento, mas, mesmo diante dessa fraqueza extrema, ele revelou uma força que mudaria o rumo da história. Como conseguiu resistir, quando todo seu ser pedia por alívio? O deserto havia cobrado um grande preço. Jesus estava fisicamente exausto, com seu corpo completamente desgastado. Mesmo as pedras duras e ásperas ao seu redor pareciam tentadoras. Foi nesse momento que Satanás se apresentou, seus olhos cheios de malícia. Se você é o Filho de Deus, ele disse, transforme essas pedras em pães. Parecia simples demais. Um gesto rápido que poderia acabar com a dor de Jesus. No entanto, Jesus sabia que o desafio era muito mais profundo do que a fome. Satanás não estava apenas oferecendo alimento, ele estava colocando à prova a confiança de Jesus na provisão divina. Jesus tomaria as rédeas da situação e resolveria tudo por si mesmo, ou confiaria no Pai, mesmo em meio à privação extrema. A resposta de Jesus cortou o vazio da fome e da fadiga. Ele encarou Satanás e afirmou: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. Ali, Jesus escolheu a palavra de Deus em vez do conforto físico. Esse momento não se tratava apenas de alimento, mas de identidade. Jesus mostrou o verdadeiro significado de ser humano. Encontrar nossa verdadeira substância não na satisfação das necessidades físicas, mas no nosso relacionamento com Deus. Pense nos momentos em que você se encontra exausto, trabalhando incessantemente, ignorando até as necessidades básicas. Buscar conforto para aliviar a dor. Qualquer coisa que traga alívio ao peso da vida.
Isso é apenas um reflexo do que Jesus enfrentou, mas ele nos mostrou uma maneira diferente de lidar com as adversidades. Quando confrontado com a necessidade mais básica do ser humano, a fome, ele escolheu a nutrição espiritual em vez de ceder à tentação física. Jesus nos ensina a lidar com nossas próprias carências, sejam quais forem. Para você, talvez não seja a fome literal, mas a busca por aprovação, sucesso, amor ou segurança. Todos nós sentimos esses desejos profundos que muitas vezes nos consomem, nos levando a tomar atalhos ou a comprometer nossos princípios. O exemplo de Jesus nos desafia a olhar além dessas necessidades superficiais. O que você realmente almeja? Que vazio você está tentando preencher? Jesus não estava ignorando a realidade das necessidades físicas, mas estava revelando uma verdade mais profunda. Enquanto as necessidades físicas são reais, elas são temporárias, ao contrário das necessidades espirituais, que são eternas. Isso nos desafia a fazer uma escolha fundamental. Viveremos em busca das gratificações passageiras deste mundo ou buscaremos a verdadeira satisfação que só Deus pode oferecer? A resposta de Jesus a Satanás não foi apenas uma vitória para ele, mas um exemplo para todos nós. Ele nos ensinou como encarar a tentação de frente, fortificados pela verdade da palavra de Deus. Ao resistir à tentação da carne, Jesus revelou a verdadeira força, não aquela baseada no poder físico ou na autossuficiência, mas a força que surge da total confiança em Deus. Esse episódio no deserto nos ensina que as necessidades mais profundas de nossa alma só podem ser preenchidas por Deus. Quando tentamos preencher esse vazio, que tem a forma de Deus, com coisas como comida, dinheiro, relacionamentos ou sucesso, sempre nos sentiremos incompletos. Se você está gostando deste vídeo, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, Coração Renovado. Postamos vídeos incríveis toda semana para aprofundar seu entendimento da Bíblia e do cristianismo. Inscreva-se agora e vamos continuar para a próxima parte. Resistir à tentação já é difícil, mas e se o mundo inteiro fosse oferecido como recompensa? Foi isso que Jesus enfrentou ao ser tentado por Satanás, e sua resposta revela uma profunda verdade sobre o poder que muitos de nós não compreendemos. Satanás tinha mais um truque em mente. Ele levou Jesus ao topo de uma montanha alta e mostrou-lhe todos os reinos do mundo em um único momento. Tudo isso eu te darei, disse Satanás, se você se prostrar e me adorar. Era o atalho final. Poder imediato, sem dor, sem a necessidade de passar anos no ministério ou sofrer na cruz, apenas uma simples reverência. Mas Jesus viu além da mentira. Ele sabia o verdadeiro custo. Não se tratava apenas de governar reinos, mas de qual reino realmente importava. A resposta de Jesus foi firme e decisiva. Vá embora, Satanás, pois está escrito: somente ao Senhor, teu Deus, adorarás, e só a Ele servirás. Lucas 4:8. Com essas palavras, Jesus fez uma afirmação clara. Ele escolheu o caminho mais árduo em vez do fácil. Mas por que essa escolha? Jesus entendeu algo fundamental sobre o poder que muitas vezes esquecemos. A verdadeira liderança não está em controlar os outros, mas em servir a um propósito maior. Reflita sobre isso. Quantas vezes buscamos poder, status ou riqueza, acreditando que isso nos trará felicidade? Talvez tomemos atalhos em nossa jornada, sacrificando nossos valores por uma promoção ou buscando sucesso material a qualquer custo. Mas a que custo? A resposta de Jesus nos ensina uma lição essencial. A verdadeira autoridade não vem de ceder às tentações ou aos desejos mundanos, mas de alinhar nossa vida à vontade de Deus e servir aos outros. A tentação que Jesus enfrentou não envolvia apenas o controle sobre os reinos da terra, mas também a definição verdadeira de poder. Jesus nos mostrou que a verdadeira liderança é aquela que serve aos outros. Em nosso mundo contemporâneo, somos constantemente desafiados por tentações semelhantes. O apelo pelo materialismo, a busca incessante por status e o desejo de controle. Essas são as nossas montanhas altas.
Embora os sussurros de Satanás possam soar diferentes hoje, a tentação fundamental permanece inalterada. Comprometa seus valores e você terá tudo o que deseja. O exemplo de Jesus nos convida a refletir mais profundamente. De que adianta conquistar o mundo inteiro e, ao mesmo tempo, perder nossa alma? O poder genuíno vem de manter-se fiel aos nossos princípios e de servir a um propósito maior do que nós mesmos. Esse momento no deserto estabeleceu o alicerce para todo o ministério de Jesus. Ele não veio para dominar com mão firme, ele veio para servir, curar e, ao final, se sacrificar pelos outros. As palavras de Jesus nos ensinam que a verdadeira adoração a Deus se reflete na lealdade a Ele. Isso significa rejeitar qualquer oferta de poder ou sucesso que envolva a corrupção dos nossos princípios ou a desobediência à vontade divina. Diariamente, enfrentamos nossas próprias montanhas de tentação, mas o exemplo de Jesus nos fortalece. Quando nos oferecem um caminho fácil para o poder, escolheremos seguir nossos próprios interesses ou servir a Deus? Você já viu pessoas fazerem tudo por fama, mas o que diria se alguém te desafiasse a pular de um arranha-céu, prometendo que Deus te salvaria? Esse foi o teste ousado e perigoso que Jesus teve de enfrentar. Satanás levou Jesus ao ponto mais alto do templo em Jerusalém e desafiou: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui para baixo. Ele distorceu as Escrituras, citando o Salmo: ele mandará seus anjos para te proteger, e com as mãos te sustentarão, para que não tropeces em alguma pedra. Parecia o cenário ideal: pular e ser resgatado pelos anjos, provando para todos que Jesus era realmente o Filho de Deus. Mas Jesus rapidamente reconheceu o engano. Não se tratava de um teste de fé, mas de um convite ao orgulho. A resposta de Jesus foi direta e incisiva: não tentarás o Senhor teu Deus. Essas palavras revelam uma lição crucial sobre a fé. A verdadeira fé não depende de sinais ou demonstrações milagrosas para acreditar em Deus. Ela se apoia nas promessas dele, mesmo quando não podemos ver o que está por vir. Jesus sabia que a fé genuína não se trata de buscar espetáculos ou tentar manipular Deus, mas de confiar nele de maneira simples e pura. Reflita por um momento. Quantas vezes, em nossa própria vida, tentamos testar Deus? Se você realmente existe, faça isso acontecer. Se me ama, me dará o que quero. Embora não estejamos saltando de edifícios, muitas vezes caímos na tentação de buscar provas dramáticas da existência ou do amor de Deus. Jesus, no entanto, nos ensina um caminho diferente. Sua recusa em se lançar de forma precipitada nos mostra que fé verdadeira se baseia na aceitação e confiança em Deus, sem exigir provas. Ela se expressa não em gestos grandiosos, mas na obediência e confiança diária. O modo como Jesus venceu a tentação moldou todo o seu ministério. Hoje, enfrentamos desafios semelhantes, mas não estamos sozinhos. Temos o exemplo e a força dele para nos guiar. Jesus usou a palavra de Deus para resistir à tentação de Satanás, uma ferramenta poderosa que todos nós também podemos usar. Quando a vida se tornar difícil, podemos permanecer firmes como ele fez, confiando nas Escrituras e no Espírito Santo. A história de Jesus não é apenas sobre vencer tentações, mas sobre nos prepararmos para cumprir um propósito maior. Cada batalha vencida nos fortalece para o que está por vir. Assim como Jesus saiu do deserto pronto para sua missão, nós também estamos sendo preparados. Quais tentações você está enfrentando? Como pode usar a palavra de Deus para superá-las e seguir em frente em sua jornada? Depois de ver como Jesus resistiu aos enganos de Satanás, você pode estar se perguntando: se Deus é todo-poderoso, por que ele não simplesmente destrói Satanás de uma vez por todas? Isso resolveria tudo, certo? Bem, na verdade, há uma razão surpreendente pela qual Deus não faz isso, e está diretamente ligada a algo que discutimos anteriormente: o livre-arbítrio. No entanto, existe muito mais nessa história que vai transformar sua visão sobre o poder e a justiça de Deus.